Próximo orador inscrito é o vereador Renato Cinco. Dispõe de 10 minutos. Boa tarde, senhor presidente, senhores vereadoras, senhoras vereadoras. Em primeiro lugar, eu gostaria de reforçar o que já foi dito por alguns colegas que me antecederam sobre a importância de hoje a gente finalmente fazer a votação do projeto de tombamento da aldeia Maracanã. Já foram vários adiamentos, alguns adiamentos inexplicáveis, como a falta de quórum no final da sessão de ontem. Então, acho que é importante que os vereadores garantam o quórum da sessão e que tenham coragem de assumir as suas posições. Votem sim ou votem não, mas derrubar o quórum para mais uma vez impedir, não é, o debate sobre o tombamento do Museu do Índio é inadmissível. Agora, na verdade, eu me inscrevi porque eu queria falar um pouco sobre o bairro da Lapa. A Lapa, nosso famoso bairro boêmio, mundialmente famoso, né, um dos grandes atrativos para os turistas aqui na cidade do Rio de Janeiro. Recentemente, no final do mês passado, eu fui procurado no meu gabinete por um grupo de senhoras que representam 40 ambulantes que trabalhavam na rua Joaquim Silva, ali na Lapa. Essas ambulantes, moradoras da rua Joaquim Silva, me procuraram porque estão sendo impedidas de trabalhar pela Guarda Municipal desde o dia 5 de janeiro desse ano, que a Guarda Municipal passou a fazer uma ação de choque de ordem na rua Joaquim Silva. Essa questão me chama a atenção por duas razões. A primeira delas, porque as senhoras que estão sendo impedidas de trabalhar são moradoras da Lapa. Trabalham no comércio ambulante da rua Joaquim Silva como uma estratégia de sobrevivência, de subsistência. São pessoas que têm enormes carências, que estão com suas mercadorias, inclusive estragando, porque não conseguem trabalhar. E aí fica a pergunta: o morador da Lapa, o morador da rua Joaquim Silva ou das outras ruas da Lapa, não tem o direito de participar do negócio de entretenimento que virou o bairro da Lapa? Por que para o poder público hoje no Rio de Janeiro só pode lucrar com o bairro da Lapa os empresários que investem nas casas de show? Por que os moradores da Lapa, que são obrigados a aceitar, não é, todo o transtorno de ter o seu bairro como um dos pontos de encontro principal da nossa cidade, por que esses moradores são impedidos pela prefeitura de conseguir garantir a sua sobrevivência trabalhando no comércio ambulante da Lapa? E eu queria aqui registrar um protesto, porque no dia 28 de fevereiro eu solicitei, através de ofício, uma audiência com o secretário municipal de Ordem Pública, o senhor Alexander Vieira da Costa, com o objetivo de, junto com uma comissão de ambulantes moradoras da rua Joaquim Silva, tentar encontrar, através do diálogo, uma solução para essa situação, né, de impedimento do seu trabalho. E até agora, o secretário não me respondeu. Já fizemos 3 telefonemas, depois de encaminhar o ofício para o gabinete do secretário. Nós telefonamos, falamos com a senhora Kátia, né, no próprio dia 28 de fevereiro, quando eu mandei o ofício, no dia 6 de março, no dia 12 de março, e até agora o secretário de Ordem Pública não respondeu aos nossos apelos. Quer dizer, nós queremos construir uma oposição, seja uma oposição crítica, mas que dialogue. Agora, para que a gente possa fazer uma oposição que dialogue, é importante que os secretários municipais aceitem os nossos pedidos de audiência e aceitem dialogar.
né? Então, eu gostaria aqui de fazer um apelo ao secretário municipal de Ordem Pública que aceite a nossa solicitação de audiência e nos receba junto com a comissão de ambulantes moradoras da rua Joaquim Silva. Eu queria aproveitar que eu estou falando no assunto da Lapa e dizer o seguinte, eu já falei, são dois problemas que me chamam a atenção. O primeiro é que são moradoras do bairro, pessoas que têm necessidade de trabalhar para sobreviver e que estão sendo impedidas de trabalhar pela prefeitura. Agora, eu gostaria de discutir também o que nós queremos para o bairro da Lapa. Porque eu sou frequentador da Lapa desde o ano que eu entrei para a faculdade, em 1993. Ou seja, pelo menos uma década antes da chamada retomada do bairro da Lapa. Durante muitos anos, quem sustentava, quem dava a oportunidade da Lapa ser um espaço de entretenimento, era quase que exclusivamente os camelôs que moram na Lapa. Nós tínhamos a Fundição Progresso, o Circo Voador, 3 ou 4 espaços de hip-hop, de reggae, mas a Lapa era basicamente um bairro, né, com prostíbulos, com casas de striptease e com oficinas mecânicas. E a juventude voltou a frequentar a Lapa antes das casas noturnas começarem a se estabelecer, indo passear na noite da Lapa, comprando cerveja, comprando refrigerante dos camelôs. Os camelôs atraíram de volta a juventude para o bairro da Lapa. Depois, o empresariado começou a chegar. Agora, é lamentável que determinados setores do empresariado da Lapa fiquem se mobilizando, tentando impedir que as pessoas possam frequentar a Lapa, né, passeando pelas ruas. Recentemente, saiu uma nota na coluna do jornalista Anselmo Góes, do Globo, dizendo que o prefeito pretende acabar com a interrupção do trânsito da Lapa às sextas e sábados à noite. E o argumento é de que, com o trânsito fechado, as pessoas preferem ficar andando de um lado para o outro, consumindo no camelô, do que entrar nas casas noturnas. Mas aí o que os empresários querem? Que a prefeitura tome medidas para obrigar as pessoas a frequentar as casas noturnas? Não é isso o espírito que deve prevalecer sobre a ocupação da Lapa. Existe no Rio de Janeiro uma cultura que eu chamo a cultura da flanagem. Tem muita gente no Rio de Janeiro, eu entre elas, que não gosta de sair à noite, entrar em um estabelecimento comercial e passar a noite inteira naquele estabelecimento comercial. Muitos e muitos cariocas gostam de sair à noite e ficar encontrando com seus amigos nas esquinas da Lapa. Isso é um direito do carioca, é um direito da população. Isso acontece nas praias da nossa cidade, isso acontece em Santa Teresa, acontecia no Baixo Gávea, acontece nos bairros do subúrbio. A população não pode ter o seu direito de flanar, cerceado pelos interesses comerciais dos empresários que querem encher as suas casas noturnas. As casas noturnas têm todo o direito e o dever de disputar o público com a calçada, com a rua. Agora, as casas noturnas não podem querer mobilizar o poder público para inviabilizar o passeio das pessoas, na esperança equivocada de que isso vai fazer alguém frequentar a sua casa noturna. Na verdade, o que acontece quando um espaço de passeio é reprimido é que a população encontra outros espaços de passeio. Passear pelas ruas, parar para conversar nas esquinas, não é a mesma coisa de ir para uma casa e ficar 3, 4 horas fechado no mesmo ambiente. Muitos cariocas não gostam disso, têm o direito de não gostar, e a Prefeitura do Rio de Janeiro
tem a obrigação de preservar a cultura carioca, inclusive a cultura do passeio público, do papo na esquina, da conversa na calçada. Em 2006, eu fui candidato a deputado estadual. Toda sexta-feira, 10 horas da noite, eu ia para a esquina da Joaquim Silva, com Evaristo da Veiga, fazer a minha campanha eleitoral. E eu testemunhei, ninguém me contou. Toda sexta-feira, um grupo de empresários da Lapa pagava propina para a Polícia Militar reprimir os camelôs da Joaquim Silva. Toda sexta-feira. Não é atribuição da Polícia Militar reprimir a camelotagem, mas toda sexta-feira um grupo de policiais recebia dinheiro de um grupo de empresários e batia, agredia os camelôs das ruas Joaquim Silva. Então, na verdade, a luta de classes, ela acontece também na noite da Lapa. E hoje ela se manifesta dessa maneira. Um pequeno grupo de empresários que quer boicotar qualquer outro tipo de atividade na Lapa que não seja consumir nos seus bares e nos seus restaurantes. E é por isso que eu acho inadmissível que o poder público, ao invés de chegar na Lapa, regulamentar o trabalho dos ambulantes, garantir o direito aos moradores da Lapa de trabalharem como ambulantes no bairro onde moram. A prefeitura precisa garantir esse direito. O direito do trabalhador de garantir a sua subsistência, vendendo como ambulante na noite da Lapa, e o direito do carioca de frequentar a Lapa sem ser obrigado a entrar em nenhuma casa noturna. Eu não gosto de casa noturna, eu gosto de flanar pelas ruas da cidade, e eu tenho certeza que milhões de cariocas são como eu e têm que ter o seu direito de passear garantido pelo poder público. Obrigado.